Olá, líder, tudo bem? Aqui é Márcio Bissoli, seja bem-vindo a mais um podcast para a liderança. Então, o nosso objetivo, a nossa missão é gerar valor para você que nos assiste, para você que hoje lidera equipes, que está à frente da zona de buscar resultados, seja dentro de uma empresa, onde você acaba sendo um colaborador, ou seja, você dono do teu próprio empreendimento, ou você que de verdade está iniciando e buscando ser um líder de resultado, um líder que gera impactos positivos, tá? E a nossa proposta hoje é concentrar energia num tema bem bacana que é liderança. Falando um pouquinho do líder dentro das organizações, eu particularmente acredito que o líder é um grande acelerador de resultados dentro das empresas. Conheço muitas empresas ao longo dessa jornada, com estratégias muito bem definidas, planejamentos muito bem definidos, mas muitas vezes não consegue plugar os seus gestores, os seus líderes de área, dentro das suas missões específicas. Como fazer com que meus líderes entendam a sua missão e gerem resultados? Bem dentro desse foco, bem dentro dessa expectativa de buscar resultado através de pessoas, fazer com que o seu líder se conecte com tudo isso e consiga converter isso para suas equipes e buscar um resultado. Então, realmente essa é uma missão bem difícil dentro das organizações. Então, nós vamos falar um pouquinho, a forma que eu encontrei para responder isso para o nosso amigo é focado em 3 pontos específicos. Nós vamos sempre colocar a solução do ponto de vista muito prático, aquilo que, evidente, tem teoria, tem conceito, mas aquilo que você consegue internalizar e aplicar direto na sua jornada de resultado. Então, o que eu vejo? Acho que você está liderando, tem 3 pontos específicos que são muito importantes, não só para você que quer plugar líderes, né, na sua missão, resultado, mas você também que lidera. Muitas vezes você tem pessoas que trabalham com você diretamente ou pares, e é muito importante que você também tenha essa visão de como conectar eu com a minha missão e meu grupo com a minha missão. Eu entendo o seguinte, você é gestor de pessoas, você está à frente da busca de resultado. A primeira coisa e o primeiro elemento essencial que eu vejo que muitas vezes falta para um líder é ele se questionar o quanto ele entende a estratégia da empresa. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Você vai conduzir alguém por uma jornada, por uma missão que evidentemente é feita de vários desafios, tal. Você tem que ter uma clareza como líder muito grande o quanto você conhece da estratégia da empresa. E aí falando sempre em 2 dimensões. Se você é um empreendedor e quer plugar líderes, o quanto você investe energia em traduzir a sua estratégia para o seu líder, explicar o caminho que você quer seguir, explicar o porquê você quer correr aquele caminho, o quanto você quer chegar ao final, o quanto para o negócio da empresa é importante, como ele soma, como a equipe dele soma. O que eu digo é você detalhar essa estratégia para a liderança. Muitas vezes eu pergunto para as empresas e vejo situações onde a empresa fala, minha estratégia está escrita em todo lugar, está colocada em várias situações, está aqui na parede, em palavras bonitas. Isso é bacana, sem sombra de dúvida, ajuda muito a gente a guiar e calibrar ao tempo todo se as nossas decisões estão no caminho certo. Mas o quanto você, empreendedor, gasta energia colocando essa necessidade na mente do teu líder? Isso é fundamental, porque é como se os seus líderes fossem os seus seguidores. Eles realmente vão entender aquilo e vão desdobrar aquilo através das ações. Então eu acho que esse é um ponto extremamente importante dentro da estratégia e para mim seria um ponto fundamental. Agora, pergunto também para você, às vezes você que está à frente do negócio, está tudo muito claro na sua mente, tudo muito claro na sua cabeça, mas o quanto isso está claro para as pessoas que realmente seguem. Então, acho que esse ponto ele é primordial. Muitas vezes você está falando para o cara e colocando um conteúdo e você está vendo que ele pegou um caminho diferente ou uma direção diferente. Então, eu acho que nesse momento é trazer e educar. Nesse momento, você educar a pessoa é muito importante dentro do processo. Legal, você é líder, então, estratégia definida, pessoas conscientizadas, caminhos críticos definidos, os porquês todos ativados, então é hora de buscar a missão, é hora de buscar o resultado. Aí vem um ponto importante, muitas vezes nós que somos líderes, elegemos pessoas para posições de liderança, ou identificamos talentos dentro das equipes, muitas vezes porque essas pessoas têm um hard skill muito forte, a parte técnica do processo,
mas o quanto eles em si têm clareza sobre o papel deles como líder. Quanto esse papel deles como líder está definido e está claro na mente deles. Aí eu acho que é bacana, muitas vezes, você educar o líder nas duas missões básicas que ele tem. Não é diferente. Uma vez que ele entendeu a estratégia, a forma dele buscar a estratégia perante pessoas e ele mesmo se posicionar, alinhar o posicionamento dele, depende da compreensão dele sobre o papel. Quais são os dois papéis fundamentais de um líder? Sem sombra de dúvida, a função do líder se divide em fazer a gestão, né? Então, um líder, ele é aquela pessoa designada, eleita, em fazer a gestão da sua equipe. O que é fazer a gestão da sua equipe? É medir os resultados, é fechar os indicadores, é fazer as reuniões, é poder guiar as pessoas pelo caminho. A gestão dele começa em montar um planejamento com a equipe dele para desdobrar esse resultado. Então esse é um ponto fundamental. Ele entender que ele, por sua vez, ele vai guiar as pessoas para onde? Ele vai desenvolver as pessoas em que direção? É muito importante que ele entenda quais são as premissas básicas da gestão. Por exemplo, nenhum líder sobrevive numa zona de combate, ou lidera, ou guia pessoas de maneira efetiva, se ele não tiver um planejamento muito bem definido e as tarefas muito bem construídas. Esse planejamento ele pode ser feito, evidentemente, com a participação das pessoas, ele pode ser construído em várias mãos, mas ele tem que ter um plano de trabalho. Se você não tem um plano de trabalho, como é que você guia as pessoas? Porque imprevistos vão acontecer e esse planejamento tem que estar preparado para corrigir esses desvios, sanar esses desvios dentro do processo. Dentro, evidentemente, da função planejar, não é só planejar, né? E eu vejo que tem muitos caras aí ao longo da nossa jornada, gestores, empreendedores, que são feras em planejamento, mas esquecem, vamos falar assim, o ciclo PDCA de um planejamento, que é planejar bem as suas ações, agir, direcionar as pessoas e você orientar que o líder tem uma parte na história importante, por sua vez, checar, que é a parte mais importante, que envolve o acompanhamento dessas ações. Por isso que você tem que entender dentro do teu planejamento quais são as métricas, quais são os gargalos, os pontos de eficiência que você tem que medir e gerar feedbacks para que isso aconteça de uma maneira efetiva, legal? Esse planejamento ele tem que estar, sem sombra de dúvida, muito alinhado à etapa que a gente falou anteriormente, que é estratégia, né? Planejamento é para dar vazão, para fazer aquela estratégia acontecer. Realmente checar com os seus líderes se esse planejamento que está sendo desenhado não está só na cabeça dele, se de verdade isso desdobra para o papel, que desdobra para o envolvimento das ações. Aí vem uma outra parte que é muito importante dentro dessa missão, ele entender que planejamento perfeito não é resultado perfeito. Planejamento perfeito precisa de pessoas engajadas, motivadas e comprometidas. Aí que é legal isso. Porque aí é o trabalho realmente de gestão de pessoas, é o trabalho de você poder desenvolver as pessoas. Desenvolver as pessoas, mas o que é isso? Isso é muito abrangente. Primeiro, seu trabalho de desenvolver as pessoas é fazer com que as pessoas entendam o que está naquele planejamento e por que ele tem que ser cumprido, o que isso tem a ver com a estratégia da empresa. Então, acho que esse é um ponto fundamental dentro do processo. Outro ponto-chave é você realmente mostrar como elas se conectam com isso e durante o desenvolvimento do processo você orientar, treinar, mostrar, capacitar, encorajar e gerar uma comunicação efetiva, porque a comunicação ela vai fazer com que as pessoas se autocalibrem dentro do processo. Então, essa é a hora para você que está à frente do processo, entender que você é um educador da tua equipe, um educador, um coach, um preparador, o nome que você vai usar é o que fica melhor para você, mas de verdade a sua missão é realmente pegar para a mãozinha e ajudar a desenvolver as pessoas, a partir do estágio que elas estão, ajudar as pessoas a ter um posicionamento assertivo dentro disso. Então, se você tem pessoas, essas pessoas vão liderar, você tem que entender que elas têm duas missões específicas. A missão de fazer a gestão, que é o que envolve a parte racional, lógica do processo, e a missão de desenvolver pessoas. Realmente desenvolver, comunicar, gerar o feedback, treinar exaustivamente, aceitar que pessoas não se desenvolvem só com feedback. Feedback é uma parte importante do processo, mas você tem que gastar muita energia em educar, às vezes repetidamente, exaustivamente. E aonde eu educo isso, Márcio? Eu educo na postura das pessoas para que elas desdobrem aquele planejamento e transformem ele em realidade. E aí vem uma parte que muitas vezes ninguém pensa, mas é uma parte invisível no processo.
que constrói esse posicionamento da missão de um líder. Entender estratégia, realmente entender as suas funções dentro dessa estratégia, né? A função gestão e a função desenvolver. E um ponto muito importante, conhecer você. Ter o seu autoconhecimento, você fazer com que os líderes se conheçam, porque dentro desse processo você tem diferentes personalidades liderando, diferentes estilos de personalidade liderando. Uma vez que você se conhece muito bem, como líder, como gestor, você sabe dos seus valores, você sabe aquilo que você acredita, aquilo que faz parte de você, aqueles valores que são fundamentais, né, dentro de um processo. Cara, eu valorizo a comunicação, por exemplo, então eu sou um cara que me comunico muito com as minhas equipes, 360 graus o tempo todo e gasto uma energia danada, porque eu acredito no poder da comunicação. Basicamente, você se autoconhecendo, você sabe qual é o seu melhor estilo de liderança. Quando você se conhece, você sabe aqueles pontos específicos que você tem que construir em você, porque eles, de repente, podem atrapalhar essa jornada de desdobrar a estratégia, de fazer a gestão e desenvolvimento das pessoas, porém você sabe onde você tem uma força, onde você sabe que no teu skill você tem um acelerador. E eu vejo muitas vezes que muitos líderes, né, às vezes até de pipelines estratégicos e táticos, eles não conseguem efetivamente reconhecer que eles têm um skill que pode ser o grande acelerador dessa estratégia e, sem sombra de dúvida, ampliar os resultados dentro do processo. Então, eu acho que quando você entende isso profundamente, você consegue desenvolver a sua forma de traduzir o resultado e a sua forma de guiar o resultado. Acho muito válido, muitas pessoas falam, Márcio, eu sigo esse modelo, eu sigo esse modelo, eu sigo esse modelo, e eu sempre devolvo da seguinte forma, o que você tira desse modelo para somar na sua competência, no seu jeito de fazer o resultado. Eu acho que isso é muito importante, a gente respeitar o nosso estilo de fazer o resultado, o nosso estilo de fazer a coisa acontecer. Então, tudo isso concumina na construção realmente da missão de um líder, né? Você entender estratégia, você entender basicamente a sua função, gestão e desenvolver, e você compreender efetivamente o teu autoconhecimento, compreender efetivamente como que é a sua forma de buscar o resultado. Um grande abraço e até o nosso próximo conteúdo.